Você vai ouvir agora mais uma importante mensagem bíblica compartilhada na Igreja Batista Sal da Terra. Abra o seu coração e deixe o Espírito Santo falar com você. Quero ler com vocês no livro de Ruth. Ruth capítulo 1. Onde é que está Ruth, meu Deus? Está no Velho Testamento, no Novo Testamento? Ruth está no Velho Testamento, depois de Juízes. Um texto muitíssimo lindo, que falou ao meu coração quando eu lia, quando eu estudava esse texto, e que eu sei que fala ao coração de todos aqueles que ouvem a palavra com o coração aberto, desejoso de ouvir a voz de Deus. Um conselho, às vezes tem dificuldade de encontrar o livro, pode ir lá no índice, não tem problema, não faz vergonha. Vamos no índice, encontra a página 286. Pronto. Ruth, capítulo 1, diz assim, no versículo 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Amém? Feche os olhos um pouquinho. Fala assim ao Senhor: Senhor, fala ao meu coração esta noite. Usa o pastor Jair, Senhor, para trazer uma palavra do teu trono para o meu coração. Espírito Santo, enche esse lugar assim e ministra de forma especial através de tua palavra. Senhor, alegria enche nossos corações quando estamos em tua presença. Tua palavra, Senhor, para nós não é um peso, tua palavra é alegria, Senhor. Pois tua palavra, tua voz é libertadora, tua palavra salva, tua voz nos salva, tua palavra nos traz vida, por isso nós nos regozijamos nela, Senhor. E desejamos sim que tu fale ao íntimo de todos nós, de cada um dos que estão aqui, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus, amém. O livro de Ruth é um livro pequenininho, só tem 4 capítulos. E eu queria convidar você a ler esse livro, mas não aqui na igreja. Aqui você não vai ler mais não, pode parar de ler. Você vai olhar para cá agora, mas eu queria que na sua casa você lesse esse livro todinho, que é bem interessante. Olha o que aconteceu aqui, queridos. Havia um homem bom, chamado Elimeleque, que morava em Belém. Ele se casou, o nome da esposa dele se chamava Noemi. E o que aconteceu? Eles enfrentaram uma crise econômica muito grande lá, no lugar onde eles estavam morando. Em Belém veio uma sequidão muito grande, escassez muito grande. Eles enfrentaram muitas dificuldades. E ele, sua mulher e seus 2 filhos foram então para uma terra estranha, fora de Canaã. A terra prometida era Canaã. E no meio da dificuldade, o que eles fizeram? Saíram da terra prometida e foram para Moabe, uma terra estranha. E lá, os 2 filhos de Elimeleque se casaram, cada um com a sua mulher. Casaram Quilion casou com Orfa e Malom casou com Ruth. Mas Elimeleque morreu,
Quilion morreu, Malom também morreu, e estavam a mulher igual a minha mãe, viúva, com 2 noras, como se fosse a Daiane e a Fábia. Só a fins ilustrativos. E o que aconteceu no meio daquela dificuldade, que ficou ainda pior? A Noemi, que era a vovozinha, que era a matriarca, chegou para as filhas, para as noras, e falou: meninas, vocês ainda estão novas e bonitas ainda. Eu não tenho mais esperança para mim. E se eu ficar com vocês, eu vou ser um peso para vocês. Não tem mais condição de eu ter um outro filho para vocês casarem com outro filho que eu tiver. Ou seja, é melhor vocês irem sozinhos, é melhor vocês ficarem sozinhos, porque vocês jovens e sem filhos, vocês vão poder procurar um marido e se casarem, e deixa que eu me viro. Só que Noemi, velhinha, viúva, ia passar muitos apuros. No meio desse diálogo, diz a Bíblia, no versículo 9 do capítulo 1, que as 3 choraram muito. Ruth chorou muito e Orfa chorou muito também. E eu fico procurando aplicação prática para a pregação, e eu vejo que às vezes a gente chora por nossas sogras, né, queridos? Ou às vezes por causa dela também, né? E o que aconteceu? Orfa, Noemi, então tudo bem, eu vou seguir minha carreira solo. Eu vou sozinha eu vou me dar de bem. E a Bíblia nunca mais falou nada sobre Orfa. Mas Ruth, mesmo sabendo que a companhia de sua sogra implicaria em uma dificuldade a mais para ela, mesmo ela sabendo que ter que cuidar da sogra, alimentar a sogra, mesmo sabendo que cuidar delas implicaria um maior peso para ela, um maior desgaste, maior dificuldade, mesmo assim, ela olha para a sogra e fala: sogrinha, eu vou ficar com você. Você vai ficar comigo, eu não vou te abandonar. E ela diz então uma das mais lindas declarações de amor da Bíblia. Uma das mais lindas declarações de amor, que está no versículo 16. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Já pensou que coisa linda? Como eu queria que os membros da igreja falassem isso para mim, hein, queridos? Eu estava feito. E aí a Noemi, com certeza, ficou emocionada, sentiu ali no coração, uma declaração tremenda. O amor constrange, queridos. Foi uma declaração de amor que constrangiu a todos ali. Ruth mostrando ali o amor, a consideração, o zelo e a lealdade por sua sogra, mesmo não tendo uma incumbência legal de cuidar da sua sogra, mesmo estando livre para seguir a vida, ela aceitou esse fardo a mais e seguiu com ela. E eles voltaram para Belém, voltaram para Canaã. Lá Ruth trabalhou no pesado, nos campos de Boaz, ouviu os conselhos da sogra, e Deus os abençoou de tal maneira que ela conseguiu um esposo bem de situação, e eles viveram felizes para sempre. De maneira que Ruth se tornou bisavó de Davi. Ruth se tornou mãe de Obed, que era mãe de Jessé, que era mãe do rei Davi. São muitos e muitos detalhes, eu não vou me prender em muitos detalhes aqui, mas quero compartilhar com vocês alguns princípios muito, muito, muito importantes. Princípios muito importantes. O primeiro é o seguinte: eles estavam em Belém, estavam em Canaã, e enfrentaram uma crise.
enfrentaram grandes dificuldades. Inclusive o nome do filho foi chamado de Malom, que significa doença, e o nome do outro Quilion, fragilidade, definhamento, quase morto. Queridos, e nós vamos para Belém, vamos para a terra prometida, vamos para a presença do Senhor, aceitamos Jesus, chamamos Jesus para morar no nosso coração. Aí o que acontece no outro dia? Um tapete vermelho é colocado onde você vai, sempre vai ter borboletinhas bonitas ao seu redor, exalando um perfume maravilhoso, vai ser tudo mil maravilhas. Oh, como eu queria que fosse desse jeito, mas não é. E a chuva vem para o justo, vem para o ímpio, tempestade vem para o justo, vem para o ímpio, dificuldade aflige todas as pessoas da terra, ao justo, ao ímpio, a ti e a mim. Agora, o que acontece? No meio da crise, eles abandonaram Belém, abandonaram a terra prometida e foram buscar socorro longe de Canaã. Foram buscar ajuda longe de Canaã. E lendo esse texto, você vai ver que eles perderam todos os bens e que o marido morreu, os filhos morreram. Veja as consequências da escolha que essa família fez. E aí, eu pondero com vocês, em meio à crise, em meio às dificuldades, o que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer? Veja que eles saíram de Belém e foram para Moabe. Alguns, queridos, em meio à crise, simplesmente se precipitam. Há pessoas que em meio à crise se precipitam. Talvez você conheça alguém que não pode ter um pouquinho de dificuldade, que já chuta o pau da barraca, que já manda todo mundo para aquele lugar. Não pode o caldo entornar um pouco, que a pessoa já joga tudo para o ar, já abandona tudo. E às vezes sai do lugar que Deus colocou, para ir para um lugar que não foi Deus que colocou, se precipitam em suas escolhas, em suas decisões. E é muito importante que nós busquemos de Deus sabedoria, para não nos precipitarmos em nossas decisões. Os irmãos estão entendendo, amém? Decisões erradas trazem consequências. Decisões erradas trazem consequências. Trazem consequências na tua vida financeira, como trouxe essas consequências para a família de Noemi. Trazem consequências na sua vida emocional, trazem consequências na tua vida familiar. Ela perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, trazem consequência na tua vida espiritual. Decisões erradas podem trazer sérias consequências para a tua vida. De maneira que eu falo aos irmãos que fugir nem sempre é a melhor decisão. Fugir nem sempre é a melhor decisão. E há pessoas que são especialistas em fugir, em pular do barco, em abandonar tudo. Não, essa igreja não está boa, vou procurar outra igreja. E depois chega na outra igreja e começa tão bem. Aí é o primeiro problema que tem, não, vou sair daqui, vou procurar outra igreja. Tem pessoa que está no emprego, começou agora no emprego, 2, 3, 4 meses... E aí, a primeira dificuldade que tem no emprego, primeiro problema que tem com o chefe ou com o colega de serviço, chuta o pau da barraca e diz, eu vou procurar outro emprego. Meu marido tem 2 empregos. Não preciso estar aguentando isso. Se casa, às vezes precipitadamente. E o primeiro desencontro que tem com a esposa, já quer fugir. Eu vou te largar, eu vou te abandonar, eu vou embora. E faz como o Fábio Júnior aí, que já teve 7 casamentos. Largar a tua esposa e ir procurar outra mulher, não vai ser solução para o teu casamento não, queridos. Largar o teu marido para procurar outro marido lá fora, não vai ser solução para o teu casamento. Há pessoas que apenas fogem. Está tendo problema aqui, eu tenho que me mudar para outra cidade, porque está tendo problema com os vizinhos. Aí vai para outra cidade, começa a ter problema com os outros vizinhos lá também. E muda de país, vai morar na China.
E quando é fé, tá os chineses xingando ele em chinês, porque o cara está dando problema lá na China. Porque o problema não é o lugar, às vezes o problema está dentro da pessoa. Às vezes o problema está em você. E se o problema está em você, você sair de um lugar para o outro, o problema vai te acompanhar. Então a gente tem que ver. Às vezes você está num... Não sei se já aconteceu com você, deixa eu dar um exemplo aqui meio cômico. Não sei se já aconteceu de você estar num lugar que está fedendo, aí você, eco, que fedor de cocô. Aí você vai para outro lugar. Quem riu é porque já aconteceu, queridos. Aí você vai para outro lugar, eco, que fedor de cocô. Aqui também. Aí quando você saiu de lugar, e mesmo assim ainda está o fedor, aí o que você faz? Você vai para um lugar bem secreto, aí você começa a se cheirar. Porque tem gente que acha que os vizinhos tudo estão fedendo a cocô. Tem gente que acha que o pastor está fedendo a cocô, está todo mundo fedendo a cocô. E a pessoa não se cheirou ainda. Cheira o teu irmão aí, por gentileza, agora. Tá todo mundo cheiroso aqui, irmão. Tenho certeza absoluta disso. Na verdade, eu quero que você olhe para si próprio. Porque às vezes a gente está procurando problema nos outros, está problema em si. E o que aconteceu? Eles se distanciaram. Elimeleque se distanciou do seu povo. Elimeleque se distanciou do seu povo. E eu quero que você olhe para as pessoas que estão ao seu redor aqui e saiba que esse é o seu povo. Esse aqui é o seu povo divino. Esse aqui é o seu povo, Gilmar. Esse aqui é o seu povo, Luciano. De maneira que se a gente for se afastar do nosso povo, na verdade a gente se fragiliza. Há quantos anos nós estamos juntos? Eu batizei o irmão Nilson. Conheço a família dele, a gente ama a mãe dele, os irmãos. Aí porque a gente tem um pequeno conflito, um pequeno problema, uma dificuldade, vai abandonar o povo? Tem aqui irmãos preciosíssimos. Eu olho para a irmã Luísa ali, eu me lembro de quantas vezes eu me sentei para conversar com o irmão Francisco, e eu vi ele contando as histórias do Ceará, e ouvindo ali, conversando com ele, conversando com Edécio. Ela não caiu de paraquedas aqui não. Aqui nós somos um povo, queridos, e às vezes a gente quer resolver o nosso problema fugindo do povo onde Deus te colocou. Por isso presta atenção. Se Deus te coloca num lugar, se você está num lugar, você sente que foi Deus que te colocou, ali é Belém, não vá para Moabe. Sair de igreja, querido, abandonar a fé não vai resolver o teu problema. Talvez você diga, agora eu aceitei Jesus, e eu estava devendo 50 mil reais, estou devendo 100 agora. Eu vou sair da igreja. Depois que eu estou na igreja, o diabo está se levantando. Claro, está se levantando, porque você está saindo debaixo das asas dele, está indo debaixo das asas do Senhor, o diabo vai se levantar mesmo. Mas não pense que vai ser sair da igreja que vai resolver o problema, não. Agora eu faço uma pequena abordagem diferente desse caso. Se eles saíram daquela cidade porque houve uma crise, eu tiro uma lição interessante também, que às vezes há decisões difíceis que nós só tomamos porque estamos em crise. Às vezes é um problema é uma decisão que você tem que tomar, tem tempo, mas você não toma a decisão. Só toma a decisão depois que você enfrenta uma crise. O Guaraci, meu irmão, de boa, se alimentando com McDonald's, Pizza Hut, com alimentação super saudável, milkshake, refrigerante. Aí ele sente uma dor aí no coração e vai no médico. O médico, olha, você não está legal não. Você vai ter que fazer uma cirurgia cardíaca. Você é sedentário? Ele falou, eu sou. Ele falou, porque se você continuar sedentário, você vai ter que vir para a minha mesa para eu te fazer uma cirurgia. Você saia desse sedentarismo aí. E o que aconteceu? Tá indo, arranjou tempo para ir para a academia, arranjou tempo para correr, fazer caminhada. E isso só aconteceu, só tomou essa decisão depois de uma crise. Eu poderia dar exemplo de irmãos da igreja aqui, mas eu não vou dar exemplo não, porque senão vão dizer que eu estou dando indireta. Então eu não vou dar exemplo de ninguém. Às vezes a gente enfrenta crises. Eu estava ouvindo que Steve Jobs, ele era funcionário de uma empresa. E quando ele foi demitido, ele foi para a garagem dele. E lá na garagem dele, ele desenvolveu a Apple com um colega dele. E às vezes, enquanto você é funcionário ali, você está numa zona de conforto,
Aí tá tudo bem, às vezes tem que vir uma crise para você ter ideias, para você tomar decisões, para você comprar ou vender, ou tomar, ou ajeitar as coisas dentro de casa. Olha o que aconteceu lá em casa ontem. Ontem foi anteontem, teve uma crise lá em casa. Uma crise hídrica lá em casa. O que aconteceu? A máquina de lavar, ela quebrou e ela não parou de jogar água. E eu moro no 22º andar, queridos, imagina. O que acontece, quando eu cheguei lá, os vizinhos já foram falando, tem um vazamento lá em cima lá de água. Quando a gente abriu a porta, parecia aquelas cenas de filme, irmãos. Só faltou um pinguim nadando na água assim, ó. Aquele mundaréu de água inundou o andar de baixo. Inundou a cozinha, a copa, a sala. E aí o que eu falei para a Daiane? Hoje é dia de faxina. Vamos aproveitar, limpar o chão ficou brilhando. Teve os 2 rapazes lá do prédio que ajudou a gente também. E o que acontece? Às vezes tem que vir uma coisa assim para você colocar os pingos nos is, para você criar vergonha. Às vezes você está precisando. E às vezes Deus até permite que tenham algumas crises surjam, para que você crie vergonha e tome decisões que você está prorrogando, tem tempo. Tem mulher que só começou a se arrumar depois que o marido saiu de casa. Sério. Aí ele viu, não, realmente eu vou ter que me cuidar e tal. E eu poderia dar muitos exemplos distintos. Agora, pastor, eu tenho que sair, eu tenho que ficar em Belém, eu tenho que sair de Belém. O que eu tenho que fazer? O que nós devemos fazer é orar e buscar em Deus a direção do Espírito Santo. Nós não podemos tomar decisões, principalmente decisões sérias em nossas vidas, sem antes pedirmos a direção do Espírito Santo. Os irmãos estão entendendo, amém? O que eu faço, queridos? Às vezes eu quero até falar algo aos irmãos. Às vezes eu tenho que tomar uma decisão, eu oro a Deus. E quando eu orei, Deus não falou nada divino. O que eu faço? Quando eu oro e Deus não fala nada, eu faço de acordo com o que eu considero que é o correto. Os irmãos entenderam? Porque eu não vou ficar para sempre esperando Deus falar. A não ser que Deus fale para mim. Não, você tem que aguardar. Agora, se eu sentir no coração que eu devo aguardar, então eu aguardo. Mas se eu orei, apresentei um assunto a Deus, tenho 15 dias para tomar uma decisão, e Deus não fala nada, eu tomo uma decisão de acordo com o que eu considero ser correto, sempre lembrando que a vontade de Deus não pode contrariar a própria palavra dele. E eu não posso tomar decisões contrariamente à Bíblia. Esse é um ponto. Outra coisa que eu achei interessante. No meio das dificuldades, então, lá em Moabe, Noemi decide voltar para Belém. Ruth a acompanha e ela voluntariamente se põe numa posição de responsável por Noemi. Ela voluntariamente bate no coração e diz: eu sou responsável por Noemi. E tem pessoas que só querem ser responsáveis por si próprio. Não estão preocupados com ninguém nunca. Não querem ajudar ninguém nunca. Não se sentem responsáveis por ninguém nunca. E eu repito, há pessoas que Deus coloca na tua vida, as quais você se torna responsável, em alguma medida, de alguma forma, você se torna responsável por elas. Eu sei, pastor, o senhor está falando do meu filho e da minha filha. Não, queridos, além do ambiente familiar. Eu consigo identificar, eu consigo identificar claramente pessoas que Deus coloca no meu caminho e é meu dever ministrar algo bom na vida dessas pessoas, fazer algo por essas pessoas. Ruth se coloca numa posição de cuidadora, a semelhança do bom samaritano, que olha para aquele homem caído e diz: não, eu vou ajudá-lo, eu sou responsável por ele, ele precisa da minha ajuda. Algo importantíssimo que eu falo aos irmãos aqui, é sobre a lealdade de Ruth para com Noemi. Fiz a leitura aqui da declaração, do compromisso que ela faz, da declaração de amor que ela faz por Noemi, expressando aqui em palavras uma lealdade que foi confirmada nas atitudes de Ruth. E quando eu penso nesse compromisso de Ruth, o seu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo, e só a morte que vai nos separar.
Eu olho para os vínculos que as pessoas têm nos dias de hoje, para as amizades que as pessoas têm nos dias de hoje, os relacionamentos que as pessoas têm nos dias de hoje, como são relacionamentos frágeis. Como as pessoas têm 3.000 relacionamentos no Facebook, mas 3.000 relacionamentos frágeis. De maneira que se tiverem algum tipo de incômodo, algum tipo de dificuldade, com muita facilidade vão lá e bloqueiam e nunca mais olha na cara da pessoa. Passa na rua e olha por outro lado. Em 5 minutos deixa de ser a melhor amiga do coração para ser uma inimiga de morte. E eu pergunto para vocês hoje, os seus relacionamentos, os relacionamentos que você tem estabelecido no trabalho, em casa, com os seus familiares, com os seus conhecidos, você tem sido leal nesses seus relacionamentos? Os relacionamentos hoje se rompem, havendo mínima discordância. A gente separou, divorciamos. O que foi? Incompatibilidade de gênios. Às vezes, tem pessoa, querido, que não tem cunhado. Porque discutiu com o cunhado numa festa 3 anos atrás, um estava bêbado, o outro estava bêbado, e o diabo simplesmente levou o cunhado dele. Acabou com essa relação de cunhadio. Você vai perder o seu cunhado por causa de uma discussão tão boba. Você vai perder o seu irmão, você vai perder o seu tio, você vai perder um vizinho por causa de um dia que a mulher dele estava na TPM, ou por causa de um dia que ele estava nervoso, você vai simplesmente mandar ele para um lugar estranho e vai aceitar mesmo, você vai abrir mão de relacionamentos tão facilmente. E eu me deparo com pessoas assim, infelizmente, que com muita facilidade abrem mão dos relacionamentos. Não há lealdade. Lealdade que se aplica, inclusive, queridos, na relação no seu trabalho. Há pessoas que são leais com o patrão. E há patrão que é leal com os seus funcionários. Às vezes o patrão está passando fome em casa, passando necessidade para pagar o salário do funcionário ali em dia. Mas tem patrão que é desleal. Explora os funcionários. O funcionário faz 200 horas extras e ele diz que vai pagar e nunca paga e só paga na justiça e ainda reclamando. E nós, quando o Espírito Santo age na tua vida e você fica cheio do Espírito Santo, você deixa de ficar ciscando na igreja para ser leal nos seus relacionamentos. Isso é demonstração do Espírito Santo. E você passa a valorizar as suas amizades. Você passa a valorizar o seu próximo. É necessário sermos leais em nossos relacionamentos. A pessoa que não está nem aí. O vizinho acabou de lavar a roupa, está a roupa lá estendida no varal, aí você junta as folhas ali do terreiro e toca fogo ali nas folhas. E aí a fumaça vai toda lá para a roupa da vizinha. Já viu o pessoal fazendo isso? Isso é deslealdade, queridos. Quando Deus nos abençoa, nós aprendemos a ser leal com o vizinho, aprendemos a ser leais com as pessoas. Há pessoas que têm amizades, cujas amizades são amizades de curto prazo. E eu repito que as minhas amizades não são amizades de curto prazo, são amizades de longo prazo. Reflita sobre isso. Há pessoas que desistem tão facilmente, não são leais. E outra coisa, tem gente que só é leal na amizade, há pessoas que só são leais nas amizades enquanto está tudo ótimo. Enquanto a pessoa é rica, enquanto a pessoa tem dinheiro, enquanto a pessoa está bem, aí a pessoa é leal. Aí a pessoa perdeu o emprego, perdeu o dinheiro, não tem mais nada. Aí a pessoa some, abandona, esquece. Quando a pessoa está na dificuldade. Às vezes, enquanto o irmão estava uma bênção lá na igreja pregando, era leal ao irmão. Aí o irmão pecou, se desviou, está lá no bar. Aí a pessoa passa, nem olha mais para o irmão, nem olha mais. Quando a verdade deveria chegar lá, dar um abraço apertado e dizer, meu querido, você sempre vai ser do meu coração. E vai lá e vai embora. Queridos, deixa eu fazer uma pergunta. Se por um acaso eu matasse um homem, eu com ciúmes da Daiane, pegasse um 38 que eu tenho lá em casa e desse um tiro no meio das ventas daquele filho de uma mãe e matasse aquele cara que estava mexendo com a Daiane, e eu fosse preso, vocês iam me odiar?
iam ter vergonha de mim, iam me abandonar. E às vezes o seu irmão vai pecar. E às vezes vai ser um pecado grave. Não vai ser esse pecado, às vezes vai ser um pecado grave, um pecado vergonhoso. E eu não quero que nós sejamos coniventes com o pecado, mas que nós sempre expressemos amor e cuidado com essas pessoas que estão ao nosso redor. Há uma história interessante, queridos, de um soldado. Acho que já contei aqui, e quem já ouviu, escute como se fosse a primeira vez. O soldado estava na guerra, e aí houve um revés muito grande lá nas trincheiras, no fronte, eles tiveram que retroceder. Quando ele chegou no acampamento, sentiu falta de um outro colega, soldado também, sentiu falta do colega. E aí ele falou o seguinte: sargento, peço permissão para buscar o meu companheiro que ficou no fronte. O sargento: você está doido, soldado? Ele já deve estar morto uma hora dessa. E se você for lá ajudar ele, você vai morrer também, e eu perco 2 soldados, no momento que eu mais preciso aqui do efetivo. Sargento, peço permissão para ir, sargento. Ele era meu melhor amigo, sargento. Olha, eu vou conceder a permissão, mas a contragosto. Sei que você vai morrer lá também. Aí o soldado foi lá, depois de 3 horas volta, cansado, carregando o soldado morto nas costas. E aí o sargento fala: tá vendo, soldado? Valeu a pena ter ido buscar um corpo. Valeu a pena, você podia ter morrido. Aí o soldado falou: sargento, valeu a pena, sargento. Porque na hora que eu cheguei lá, ele estava vivo e ele disse para mim assim: eu sabia que você viria. Eu sabia que você viria. E depois ele faleceu. Uma pequena ilustração da lealdade em um relacionamento e uma lealdade em um momento de crise. Você vai ser leal à sua esposa se ela enfrentar uma dificuldade física e ela perder a beleza, ela tiver que tirar um seio, ela perder o cabelo, se afetar a beleza física dela, você vai ser fiel à sua esposa ainda? Você vai honrá-la, vai ser leal a ela? Você vai ser leal ao seu marido? Se ele ficar desempregado, desesperado dentro de casa, aflito porque não tem R$5 para comprar pão e leite, e ele ficar perturbado ali, ou você vai dizer que ele era um vagabundo e que era para você ter feito igual a sua mãe falou e não te ter casado com ele? Que nós possamos ser leais na dificuldade, bem como na abundância. Vejamos, queridos, as características mais ainda de Ruth. Em Belém, Ruth ouve os conselhos de Noemi. Ruth 3,5 diz assim: respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres, farei. Noemi tinha conhecimento da lei judaica. Noemi instruiu Ruth em como ela deveria fazer. Noemi era mais velha, mais experiente. Ruth era nova ainda. Mas Ruth obedeceu aos ensinos e aos conselhos de Noemi. E os conselhos de Noemi simplesmente mudaram a vida de Ruth por completo. Os conselhos de Noemi mudaram a vida de Ruth por completo. E eu falo para vocês que há conselhos que mudam a nossa vida. Há conselhos que mudam a sua vida. Diz que tinha um rapaz que morava até na vendinha, que havia sido preso. E ele estava lá na cadeia. Ai, rapaz, se eu tivesse ouvido o que minha mãe falou, eu não estaria aqui. Se eu tivesse ouvido o que minha mãe falou, eu não estaria aqui. Aí o colega disse, ela falou: rapaz, o que tua mãe disse, hein? Ela falou assim: vai pelo fundo que os canas estão lá na frente. Ou seja, ele nem estava arrependido. E na verdade ele estava arrependido de um erro estratégico errado. O que eu quero falar com vocês? Que é importante nós termos conselheiros. Há conselhos, querido, que são melhores do que dinheiro. Tem conselhos que são melhores do que dinheiro. Agora, é importante você ter bons conselheiros. Deixa eu fazer uma pergunta, presta atenção em mim aqui, ó. Você tem conselheiros?
Você tem conselheiras? Quem são os teus conselheiros? Precisa falar não, mas conta nos dedos aí. Quando você está precisando de tomar decisões, você conversa com quem? Você tem quantos conselheiros? 2, 3, 4, 5, 6, 7? Porque tem gente que não tem nenhum conselheiro. E tem gente que ainda escolhe como conselheiro um Zé Mané que não sabe de nada, da vida destruída, um ímpio que não tem o Espírito Santo. E às vezes o crente vai tomar conselho com o endemoniado. Presta atenção em quem você escolhe para ser conselheiro. Eu tenho alguns conselheiros. Hoje eu conversei com um, ontem conversei com outro. E as principais decisões da minha vida eu exponho a ele. E eu não escolhi pessoas derrotadas para ser conselheiro meu, não, queridos. São pessoas que têm o Espírito Santo de Deus, pessoas sábias, pessoas que têm um histórico de valor, um histórico correto, um histórico louvável. Eu me aconselho com esse tipo de pessoa. Eu tenho uma conselheira, é a Mariazinha lá da 7ª B. Da 7ª B, eu sempre pego o conselho com ela. Aí eu pergunto, quantos conselheiros você tem? Quem são eles? São pessoas derrotadas ou são pessoas sábias? São homens de Deus? Interessante também que os conselhos que eu busco, o conselheiro que eu busco depende do tipo de área. Porque eu não vou buscar um conselho de odontologia com um carpinteiro. E eu não vou buscar um conselho de serralheria com o Célio. Eu vou procurar o conselho com a pessoa que tem o conhecimento naquela área. Hoje na internet tem muito falando a respeito de coaching. The coaching. Do you need a coaching? Você precisa de um coaching, tal. Que o coach é o quê? Uma figura, uma pessoa experiente que se habilita ali na tua vida para passar conhecimento para você em determinadas áreas, para te alavancar e tudo mais. Mas você vê que os americanos falam de mentores já há muito tempo. E há pessoas que não têm mentores, não têm nenhum coach, não têm discipuladores e não têm conselheiros. E nossa igreja hoje tem trabalhado com o discipulado. E o meu desejo é que todos aqui discipulem e que todos aqui sejam também discipulados por alguém. Ela ouviu conselhos de Noemi e ela colocou em prática. Versículo 6 do capítulo 3. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Ela obedeceu os ensinos da sogra e foi tudo bem a partir da obediência dela. Ruth era solteira. Noemi descobriu que Boaz era remidor de Ruth, podia ser remidor dela. Aí Noemi falou, faz assim, ó. Ruth, você vai ficar lá perto de Boaz, tá? E tal, vai ficar sempre na eira dele. E deu as coordenadas e tal. E teve um dia que Noemi falou, olha, você vai se encontrar com Boaz, mas o que acontece? Você vai vestir a melhor roupa, você vai colocar os melhores broches, o melhor perfume. Ela deu vários conselhos para Ruth, conselhos que foram ótimos. E ela deu o conselho, e Ruth, o que ela fez? Obedeceu os conselhos, aceitou os conselhos. O pessoal diz que conselho, quem dá, não precisa. E quem precisa, não quer. Tem pessoa que não aceita conselho de forma nenhuma. Interessante, queridos. Porque eu me formei em Direito, estudei 6 anos da faculdade, depois foi 3 anos de pós-graduação. E às vezes tem um irmão que chega, pastor, o que o senhor acha disso? Eu falo, olha, eu acho que isso é correto. Não, pastor, eu vi no DFTV que é desse jeito aqui, que não é desse jeito aí não, pastor. Eu falei, rapaz, eu acho que é verdade mesmo, vai por aí mesmo e tal. Então, tem pessoas que simplesmente não aceitam conselhos nenhum, em área nenhuma. E a pessoa deixa de avançar. Ruth, capítulo 3, versículo 11, fala de Ruth, características de Ruth. Daqui a pouquinho a gente já está terminando, queridos. Respirem fundo aí, deixa eu tomar uma água, para fazer inveja para vocês. Ninguém se levante para tomar água, tá bom, irmãos? Essa água tá boa, queridos. Melhor água que eu já tomei na minha vida. Olha o que disseram de Ruth. Tudo... Cadê? Capítulo 3, versículo 11. Tá. Olha o que falaram de Ruth. Tudo quanto dissestes, Ruth, Boaz falou para ela, te farei. Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Toda a cidade sabia que Ruth era uma mulher sem vergonha, era uma mulher trapaceira, era uma mulher preguiçosa, uma mulher enganadora. Não.
Toda a cidade sabia que ela era virtuosa. E você vai convivendo na cidade aí, queridos, e o pessoal vai te conhecendo, vai sabendo se você é uma pessoa de futuro, ou se você é um vagabundo que não quer nada da vida. Viram que ela era uma pessoa certa, uma virtuosa. Contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, e o Senhor lhe retribui o que você tem feito. Capítulo 2, versículo 11. As pessoas perceberam como ela estava sendo bondosa com a sogra dela. E o que aconteceu? As pessoas foram percebendo que ela era uma mulher de caráter, uma mulher esforçada, e quando isso chegou aos ouvidos de Boaz, ela galgou então prestígio e respeito. Vemos aqui uma mulher leal, uma mulher virtuosa, uma mulher que ouvia conselhos e uma mulher trabalhadora. Trabalhadora, e eu digo aos irmãos, Deus não prestigia preguiçoso. Deus não prestigia preguiçosa. Quer que Deus te abençoe, te prospere, fique dormindo até 11 horas da manhã para ver que Deus não vai te abençoar não. Que Deus não prestigia preguiçoso. Provérbios 6,6 diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus sentimentos e ser sábio. Tem gente que está querendo que Deus abençoe, passa o dia todo assistindo novela, o dia todo assistindo televisão. Aí você chega na casa da pessoa, tem louça até o teto, sujeira para todo lado, pelo de cachorro para todo lado. E está lá de perna para cima. Pastor, olha aí para Deus me prosperar, olha aí para Deus me abençoar. Deus não prospera preguiçoso não, queridos. 2 Tessalonicenses 3,10 diz assim, 2 Tessalonicenses 3,10 diz assim: se alguém não quiser trabalhar, não coma também. É rigor da Bíblia, queridos. E eu tenho que ensinar isso para vocês. O jovem que está aqui, o adolescente que está aqui, vai ter que saber que rapadura é doce, mas rapadura não é mole não. Tem que trabalhar, tem que estudar. Tem um texto muito importante, Ruth capítulo 2, versículo 7. Pode até ler esse daí. Diz assim: ela me pediu, falando de Ruth, ela me pediu que deixasse recolher e juntar espigas aqui com o pessoal. Ela chegou cedo e está em pé até agora e só se sentou-se um pouco no abrigo. Olha aqui a mulher que Deus abençoou, queridos. Acordou cedo, trabalhando desde cedo e já era tarde e só descansou um pouquinho, era uma mulher trabalhadora. Vai inventar só de ficar joelho buscando a Deus e não vai trabalhar não. Jovem, não vai estudar não, não vai trabalhar, não vai se capacitar profissionalmente não, para ver. E ela ganhou o respeito, porque era uma mulher de caráter, uma mulher correta, uma mulher esforçada. E eu quero dar o exemplo aqui da minha esposa. Dar o exemplo da minha esposa. Tanto eu como a Daiane não tivemos uma origem rica não, nós somos de família rica, somos de família pobre. A Daiane com 16, 17 anos, queridos, ela tinha que estudar à noite e trabalhar. E não reprovou nenhum ano, estudando nos colégios públicos de Ceilândia, da expansão do setor. Trabalhava de dia e estudava à noite. Ela com 18 anos, ela sustentava a casa dela com um pai, uma mãe e 10 filhos. O pai da Daiane hoje é uma bênção. Mas quando a Daiane tinha 18 anos, ele era um alcoólatra e não colocava nada dentro de casa. Às vezes a Daiane ficava 6 meses, 5 meses sem luz e sem água em casa. A Caesb vinha, arrancava o cano e cortava a luz lá em cima. E quando a Daiane começou a trabalhar, irmão Nilton, ela pagava conta de luz, conta de água, fazia as compras e ainda reformou a casa dela, ganhando salário mínimo. Quando ela terminou o 2º grau, ela fazia cursinho pré-vestibular à noite, e no domingo, sabe o que ela fazia domingo de manhã? Ia para a igreja, e à tarde ela ia lavar roupa, porque durante a semana ela precisava ter roupa lavada e roupa seca. Foi a esposa que Deus me deu. E às vezes algumas pessoas veem ela hoje e não vê o que ela passou. Ela saía do trabalho dela na sexta-feira, ia participar de uma vigília na igreja Deus é Amor. E ela falava, Jair, o povo era barulhento, mas era a única igreja aberta. E ela passava a noite inteira na vigília, no outro dia de manhã ia para o trabalho. Ela não fala isso aqui, que ela não gosta de contar vantagem, mas hoje eu senti no coração, e vou vender o meu peixe também, falar da minha esposa, falar bem da minha esposa aqui também, queridos. E não foi isso nem uma, nem duas, nem 3 vezes.
Teve um propósito de jejum na igreja, na antiga igreja dela, que eles passaram 3 dias sem comer. Iam para uma chácara, e ela foi para a chácara, ficou sem comer, voltou para o trabalho, que ela trabalhava no mercado, ficou o dia todo sem comer, voltou para a chácara à noite, participou do culto, dormiu, no outro dia voltou para o trabalho, ficou os 3 dias em oração e trabalhando os 3 dias. Nunca faltou culto. E Deus abençoou ela com um esposo bonitão. Deus é fiel, queridos. Deus ouviu as orações dela. E mais ainda, as minhas orações. E essas características de Ruth, lealdade, virtuosidade, ouvir conselhos, ser uma pessoa esforçada, trabalhadora, a gente tem que buscar para as nossas vidas também. E outra coisa, Ruth tinha o conceito das pessoas ao redor ali. E olhando para Atos 2,47, diz que a igreja primitiva contava com a simpatia de todo o povo. E o crente cheio do Espírito Santo conta com a simpatia das pessoas ao redor. Hora ou outra o diabo levanta alguém para fazer fofoca, para fazer mal. Mas o homem de Deus cheio do Espírito Santo, ele tem boa reputação. O meu irmão, o Guaraci, é funcionário do Supremo Tribunal Federal. Entrou lá como motorista de carro. Virou chefe de gabinete do ministro Marco Aurélio Mello. Por 4 vezes foi condecorado. Recebeu uma premiação lá no Supremo, na frente dos 11 ministros. Virou chefe do gabinete, depois ele saiu, começou do zero. Pegou um cargo também, não sei se era chefia de gabinete, no gabinete da ministra Carmen Lúcia. Depois saiu para a Secretaria de Acórdãos e hoje ele é o diretor na Secretaria de Acórdãos também. E todas as pessoas lá consideram ele. E não é porque ele é uma pessoa expert, não, porque ele tem o Espírito Santo na vida dele. E quando você é uma pessoa de caráter, seja você um pedreiro, um eletricista, seja você um policial, seja você até vivendo um momento de desempregado, mas você vai ter o conceito das pessoas ao seu redor também. Ainda que hora ou outra se levante uma pessoa endemoniada aí para querer falar mal de você, e é natural que isso aconteça mesmo. Agora, se você diz, pastor, muito bom isso que você falou de Ruth, mas eu sou exatamente o contrário dela. Então Deus te trouxe aqui para abençoar a tua vida, para te dar um saculejo, e Ele vai começar a fazer coisas novas e especiais na tua vida, queridos. Deus abençoou Ruth, porque cuidou da sogra dela, porque veio a Belém, porque agiu com lealdade, e Deus abençoou Ruth com um esposo especial chamado Boaz. Um homem bem de situação, um homem de caráter. Quem era Boaz? Boaz foi um resgatador ali. Goel, que praticou o levirato com Ruth. Não vou entrar em detalhes agora sobre isso, mas ele foi um Goel que praticou o levirato com Ruth. Ruth era, o esposo de Ruth tinha um grau de parentesco com Boaz, e Boaz tinha o direito de casar com ela, remindo ela, e foi isso o que ele fez. Tornando-se, então, bisavó do grande rei Davi. Queridos, vou finalizar aqui, não vou falar mais. O que o pastor Jair quer que vocês façam? Que você pega o livro de Ruth e você vai ver muitos mais detalhes ainda, você vai ser muito abençoado por Deus aí. Quero que você feche os olhos agora, eu vou orar por você em nome de Jesus. A Igreja Batista Sal da Terra tem sua sede na cidade de Braslândia, Distrito Federal. Participe você também dos nossos cultos de celebração. Sempre aos domingos, às 19h30. A Igreja Batista Sal da Terra também está no Facebook e YouTube. Acesse! Você também gostaria de receber outras pregações como essa em seu telefone, por WhatsApp? Então nos envie uma mensagem para o número 61 9695 1230. Essa palavra te abençoou? Então compartilhe com seus amigos e familiares e permita que ela também abençoe outras pessoas. Igreja Batista Sal da Terra, uma igreja viva servindo ao Deus vivo.